Olá, eu sou a professora Luciana e hoje falaremos sobre a arrematação de imóvel em leilão judicial. Bom, eu quero começar dizendo para vocês que lá no artigo 835 do CPC nós encontramos os bens que são passíveis de penhora e tudo pode ser objeto de penhora. Aqui no nosso curso aprenderemos sobre o imóvel residencial, imóvel comercial, casa de rua, casa em condomínio fechado, apartamento, lote, terreno, sala comercial, galpão, tudo isso pode ser objeto de arrematação, mas também carro, moto, caminhão, trator, celular, televisão, geladeira, fogão, também pode ser objeto de arrematação. O objetivo do nosso curso é ensinar a você como oferecer esse serviço para o seu cliente e de forma segura. Então, você conseguirá entregar para o seu cliente uma análise segura para que ele tenha confiança no momento de arrematação. Por quê? Porque dependendo do que constar no edital, do que constar na matrícula, do que constar no processo, é inviável essa arrematação. Então, ele pode se prejudicar se ele arrematar e você vai saber distinguir isso. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, eu quero começar falando para vocês sobre a legislação do leiloeiro. E é importante que a gente conheça até para se de repente alguma pessoa tem interesse em se tornar leiloeiro, vocês conhecendo a legislação podem auxiliá-los nesse processo, demonstrando quais seriam os requisitos para que ele se torne leiloeiro. Então, nós temos o decreto 2198 de 1932, que ele regula a profissão do leiloeiro. Nós temos também a instrução normativa de DREI-ME, que é do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria e Inovação e Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia, é a número 52 de 2022, que dispõe sobre o exercício da profissão do leiloeiro, e nós temos decretos ou deliberações das juntas comerciais de cada estado. Eu trouxe aqui a da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a deliberação da JUSCESP, número 1 de 2023 e a número 5 de 2022. O que você precisa entender sobre a profissão do leiloeiro? Ela é exercida mediante uma matrícula que ela é concedida pela junta comercial. E onde você encontra essa norma? Lá no artigo 21, no artigo 1º desse decreto 21981 que eu mencionei para vocês. O leiloeiro, ele exerce a sua profissão pessoalmente, tá? E isso também consta lá nesse decreto, exceto nos casos de moléstia ou algum impedimento, que vai ser delegado para o preposto. Se ele não tem preposto ou na ausência do preposto, os leilões que já foram anunciados poderá ser substituído por outro leiloeiro à escolha desse primeiro leiloeiro. Também está lá no artigo 13 daquele decreto 21981 que eu comentei com vocês. O preposto, segundo o artigo 12 desse mesmo decreto, ele deve estar inscrito na junta comercial também, tá? Então, na mesma JUSCESP, ele vai estar inscrito. Então, o leiloeiro e o seu preposto, ambos estão inscritos na junta comercial. Bom, agora eu quero falar para vocês sobre o cadastro do arrematante. Isso é muito importante. Por quê? Porque é necessário um cadastro prévio, tá? Lá no site do leiloeiro. Então, foi feita toda a pesquisa, foi feita toda a análise, entendeu que é viável você arrematar aquele imóvel, o teu cliente ele deve fazer o cadastro prévio. E aqui, como eu deixei no site, aqui no slide para você, o artigo 252 das normas da Corregedoria daqui de São Paulo e o artigo 3º do CSM, que é o Conselho Superior da Magistratura, eles falam desse prévio cadastro. Geralmente, os sites eles solicitam alguns documentos. Basicamente é o quê? RG, CPF, comprovante de endereço, dados do cônjuge ou companheiro e o regime de casamento. Se for uma pessoa física, os atos constitutivos, a última alteração ou a ata, estatutos sociais e os documentos dos representantes legais.
é possível também a participação por procuração, mas essa procuração ela deve conter poderes específicos para o ato da arrematação. E sendo pessoa jurídica, além da procuração, as cópias do contrato social e das suas alterações, como eu já comentei com vocês. E aí nós temos aqui uma particularidade. Às vezes, o seu cliente ele é um pool de arrematantes. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é o pool. E aí, o que eu aconselho? Que você entre em contato com o leiloeiro para saber como que eles adotam o procedimento. Cada um que compõe esse pool deve fazer um cadastro prévio, somente um faz o cadastro prévio, tem que informar via e-mail quais serão os arrematantes, quem vai constar na matrícula como arrematante. Então, essa informação, por ser um pool, é sempre importante que você obtenha ali diretamente com o leiloeiro, que é o que está conduzindo o leilão que você pretende oferecer um lance, tá? Então, nessa questão de pool, é importante que vocês tomem essa cautela. Outra coisa também do cadastro, que ele é gratuito. E também você encontra lá no 253 das normas da Corregedoria e no artigo 4º. Então, você não tem nenhum custo para poder fazer esse cadastro. O que eu sempre faço, tá? Eu não faço cadastro para o meu cliente. Eu auxilio no cadastro, eu faço uma videochamada, eu chamo ele no escritório para que ele faça o cadastro, ele coloque a senha dele. Isso é questão de segurança, tanto para mim quanto para ele. Tá? Para evitar que venha uma alegação de que ofertou um lance sem autorização. Então, por essas questões, eu auxilio da melhor forma possível, sempre assim, observando qual é a necessidade do meu cliente para que esse cadastro seja feito, porque sem esse cadastro prévio, você não vai conseguir ofertar nenhum lance. Então, isso é importante, com essas cautelas. Bom, então agora vamos começar falando do leilão. Nós temos o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Aqui no nosso curso, nós vamos tratar do leilão judicial, mas só lembrando para vocês que o leilão extrajudicial ele vai seguir a Lei 9.514 de 97. Tá? O nosso objeto aqui é o judicial, mas é só vocês analisarem a lei e verificar se todo o procedimento do leilão extrajudicial ele está obedecendo o que determina essa Lei 9.514 de 97. Bom, eu trouxe aqui nesse slide os artigos que mais dizem respeito à questão do leilão. Então, nós temos no CPC o 879 ao 903, nós temos na CLT o 888 e 889, na Lei de Falência, Lei 11.101 de 2005, os artigos 142 ao 144, na execução fiscal, Lei 6.830 de 80, os artigos 22 a 24, a Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial, o artigo 52 e a Resolução 236 de 2016 do CNJ, que ela regulamenta os procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, que está previsto aonde? Lá no 882, parágrafo 1º do CPC. O que eu quero falar para vocês? O artigo 889 da CLT, ele permite a aplicação da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830 de 80, naquilo que for compatível. Por sua vez, a Lei de Execução Fiscal, ela aplica subsidiariamente o CPC. Então, nós podemos concluir que é possível aplicar o CPC na arrematação dentro de ações trabalhistas naquilo que for compatível. Da mesma forma, a Lei de Falências, ela permite a aplicação do CPC naquilo que também for compatível e, igualmente, a Lei 9.099 de 95 também permite o CPC naquilo que for compatível. E o que nós temos aqui? Nós temos o leilão judicial como regra e o eletrônico como regra, e a exceção é o leilão presencial. E conforme menciona o 882, parágrafo 3º
do CPC. E no caso da remota hipótese de um leilão presencial, o local ele vai ser designado pelo juiz. A indicação do leiloeiro também compete ao juiz, mas nada impede que o exequente ele indique um leiloeiro, segundo o 883 do CPC. E aqui eu deixo uma dica. Se você tem um processo de execução, você pediu uma penhora de um imóvel, de um bem imóvel, e você já trabalha com leilão e você conhece vários leiloeiros e aí vai acompanhando como que é o trabalho deles no site, como que eles desenvolvem, como que eles fazem a publicidade, e você gostou de determinado leiloeiro, nada impede que você, no momento oportuno, seguindo a regra do 883 do CPC, indique esse leiloeiro que você gostou do trabalho dele. Então, deixo aí essa dica para que você utilize em outros processos seus que não seja a análise da arrematação. E eu quero falar para vocês do edital. O requisito do edital é essencial. Você tem que saber quais são os requisitos do edital. Por quê? Porque você precisa, quando você faz a análise, conhecer quais são esses requisitos. Por quê? Na falta, por exemplo, de uma publicação dentro do prazo, ou se a publicação ela não atendeu os requisitos que estão aqui discriminados no 886, vou colocar de novo aqui na tela para vocês, o leilão ele pode ser anulado. Então, o que deve constar? O que você vai observar inicialmente? Você vai observar o quê? A descrição do imóvel. O imóvel ele foi descrito? Geralmente, o que eles utilizam? Eles utilizam a mesma qualificação que consta na matrícula. Então, você só vai fazer ali um confere para verificar se o constou na matrícula, descreve exatamente o imóvel. Se teve algum acréscimo, teve alguma averbação de construção, você vai fazer toda essa análise. O valor da avaliação, o preço mínimo pelo qual ele pode ser arrematado, a condição de pagamento e a comissão do leiloeiro. O período em que vai se realizar o leilão, tá? E a menção a todos os ônus que estão pendentes sobre esse imóvel. E lembrando, o edital ele deve ser publicado com no mínimo 5 dias de antecedência da data do início do leilão. Isso está previsto lá no artigo 887. Então, como eu já falei para vocês, eu preciso conhecer e entender quais são os requisitos para esse edital. Por quê? Porque a falta de publicação do edital, a publicação do edital com prazo inferior ao mínimo estabelecido, que são esses 5 dias que eu já comentei com vocês, ou a publicação que não atendeu todos os requisitos que estão aí previstos no 886, ele vai gerar nulidade dessa arrematação, ok? Aí eu vou fazer o quê? Por exemplo, valor mínimo. Eu vou olhar lá no processo se o valor que o juiz atribuiu como sendo o valor mínimo para o leilão, ele constou nesse edital. Tem que lembrar ainda que o 889, ele menciona quem que deve ser intimado dessa alienação judicial com prazo mínimo de 5 dias da data do início do leilão. Então, quem é? Óbvio, o executado, o coproprietário, pode ser o cônjuge coproprietário ou pode ser um terceiro, o titular de usufruto, de uso, de habitação, de enfiteuse, direito de superfície, o credor pignoratício, o promitente comprador ou o promitente vendedor, a União, o Estado ou o município, no caso de uma alienação de bem tombado. Então, nós temos que observar tudo isso. Aí, o que eu faço? Eu vou olhar, por exemplo, na matrícula. Então, lá na matrícula, eu vou ver quais são os direitos que foram averbados, lá, os direitos reais que foram averbados. E eu vou olhar se todos os credores forem intimados. Então, por exemplo, tem 5 penhoras, com 5 credores diferentes. Eu vou olhar no processo se esses 5 credores, eles foram intimados, tá? Então, você tem que fazer exatamente olhar. Constou essas 5 penhoras no edital? Ok. Tem mais alguma penhora na matrícula? Não, na matrícula também são só 5. No processo, todos esses 5 credores foram intimados? Ok, foram. Então, eu posso avançar e lá no meu relatório fazer essa menção. A publicação é dever do leiloeiro, tá? Então, compete a ele fazer essa publicação. E só quero lembrar para vocês, quem realiza a avaliação
do imóvel é o oficial de justiça. E isso está previsto lá no 870 do CPC, tá? Então é bem importante que vocês recordem isso. Quem vai oferecer o lance? Bom, qualquer pessoa física ou jurídica pode oferecer lance, tá? Se for uma pessoa física, ela deve ser maior e capaz, tá bom? O próprio credor, ele também pode oferecer um lance, mesmo que ele não tenha adjudicado o imóvel, tá bom? Então, olha só, o credor, ele pode pedir a adjudicação do imóvel e aí é pelo valor da avaliação, ou ele pode arrematar em segundo leilão, porque se ele arrematar em segundo leilão, ele vai arrematar por um valor inferior ao valor da arrematação. Nós vamos aprender um pouco mais à frente qual é o valor do lance, mas tem essa possibilidade. E aí é importante que vocês saibam também que existe, segundo o artigo 890 e 897, ambos do CPC, aqueles que estão impedidos de oferecer o lance. Quem são eles? Tutores e curadores, testamenteiros, administradores ou liquidantes, quanto aos bens que foram confiados à sua guarda, o juiz, o membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, o escrivão, o chefe de secretaria, os demais servidores e auxiliares em relação aos bens e direitos objetos da alienação na sua localidade, onde servirem ou até onde se estender a sua autoridade, obviamente, os leiloeiros e os seus prepostos, com relação aos bens que eles estão encarregados de promover essa arrematação, o advogado de qualquer uma das partes, o arrematante e o fiador remisso. E quem são esses dois personagens? São aqueles que em um lance anterior eles não fizeram o pagamento dentro lá do prazo estabelecido. Nós também vamos aprender qual é o prazo estabelecido para isso. E aí nessa situação foi gerado um novo leilão e aí por conta dessa falta de pagamento nessa arrematação anterior, eles estão proibidos de arrematar. Então esses são os impedidos da arrematação. E eu quero falar com vocês sobre o valor do lance. O valor do lance eu encontro aonde? No 891 do CPC. E aí eu tenho, em primeiro leilão, que é o valor da avaliação, e como eu já falei para vocês, quem faz essa avaliação é o oficial de justiça. No segundo leilão, o mínimo é 50% do valor da avaliação. Então, por exemplo, um imóvel foi avaliado em 100 mil e o juiz estipulou que em segundo leilão será atribuído a quem ofertar no mínimo 50% da avaliação. Ou seja, um imóvel avaliado em 100 mil, 50%, 50 mil. Então, em segundo leilão, quem oferecer no mínimo, nesse nosso exemplo, 50 mil, poderá arrematar. E aí tem uma questão. Quando eu falo de imóvel de incapaz, o 896 do CPC, ele diz que o mínimo é 80%. Tá? Então, neste caso, eu tenho um mínimo diferenciado por imóvel ser de incapaz. Então, não é mais 50% e sim 80%. E uma coisa que é importante vocês entenderem, tanto para oferecer essa questão da arrematação, quanto quando vocês pedem a penhora de algum imóvel. O bem, ele é indivisível, segundo o 843 do CPC. E o que eu quero dizer com isso? O bem vai inteiro para leilão, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu sou casada e eu sou casada em comunhão parcial de bens, nós adquirimos um imóvel após o casamento, meu marido está sendo executado por uma dívida X qualquer, o imóvel que nós temos de passeio, uma casa na praia, ele foi penhorado. Este imóvel ele vai inteiro para o leilão, só que metade deste imóvel é meu, mas ainda assim ele vai inteiro para o leilão. E aí o que acontece? Eu vou observar a questão da cota parte, eu tenho 50%. Então, o valor dessa arrematação não pode ser inferior à minha cota parte. E aí, vou de novo dar um exemplo. Um imóvel de 100 mil. A minha parte é 50 mil, porque eu sou casada em comunhão parcial e metade desse imóvel é meu. A arrematação não pode ser inferior a 50 mil, ok? Ela tem que, no mínimo,
ser 50 mil. Por quê? Porque primeiro vai pagar a parte desse cônjuge ou também de um coproprietário, tá? Às vezes ele tem 20% de um imóvel ou 70% de um imóvel, o coproprietário, ele primeiro recebe a parte dele, depois vai pagar o credor, ok? Então você tem que observar isso para saber, inclusive, se o cônjuge foi intimado dessa penhora, se ele foi intimado do leilão, então você tem que fazer essa observação, ok? E aí o que acontece? Você tem que pensar que se não for observada essa cota à parte, seja do cônjuge, seja desse coproprietário, vai anular o leilão. Ah, tudo bem, anula, vai receber esse dinheiro de volta, mas aí ele vai perder tempo até ele receber o dinheiro de volta, e aí ele pode perder grandes oportunidades. Então, se você observou que não teve ali a intimação do cônjuge, que não foi observada a questão do mínimo lá do cônjuge ou do coproprietário, você já pode sinalizar que não é um bom imóvel para ser arrematado e aí você protege o seu cliente. Bom, eu vou fechar esse bloco onde nós conhecemos um pouco sobre o leiloeiro, nós falamos da questão do edital, do cadastro do nosso cliente, já falamos de quem pode oferecer e do valor do lance. E aí continuamos no próximo bloco. Então, eu espero vocês no próximo bloco. Até lá!